Olá, sejam bem-vindos a mais uma Mala Direta. Diversos fatores influenciam numa negociação imobiliária e o regime de bens de um casamento ou união estável é um deles. É preciso conhecê-los para a concretização de um processo de compra e venda de imóvel. Para debater os regimes de bens e suas implicações, recebemos hoje o especialista em direito imobiliário, Dr. Guilherme Barbalho. Obrigado pela presença, Dr. Guilherme. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço o convite, Caio, e a oportunidade de comparecer na TV Cresce para divulgar e disseminar um pouco mais dessas informações tão relevantes para o mercado imobiliário, notadamente essas questões ligadas ao direito de família, ao regime de bens e, lógico, seus reflexos diretos no mercado imobiliário. Dr. Guilherme, inicialmente explica o que são os regimes de bens e quais os tipos previstos no Código Civil. O regime da comunhão de bens, pela própria acepção da palavra, estabelece uma completa comunicação no patrimônio de ambos os cônjuges. O regime da comunhão parcial de bens, por sua vez, ela cria a existência de dois patrimônios distintos, por assim dizer. Um patrimônio comum aos cônjuges, notadamente aquele adquirido após o casamento, e um patrimônio exclusivo, um patrimônio também chamado de particular, que é aquele patrimônio que cada um dos cônjuges já possuía antes do casamento. Na separação de bens, nós temos dois patrimônios distintos para cada um dos cônjuges. E, por fim, o regime da participação final nos aquestos, sem qualquer utilização prática, como muito bem salienta boa parte dos doutrinadores, estabelecendo uma mescla entre o regime da comunhão parcial e o regime da separação de bens, mas que pelas peculiaridades e pela dificuldade na apuração do que seriam esses aquestos, realmente tem pouca ou nenhuma utilização prática. Então podemos dizer que é fundamental o corretor de imóveis conhecer bem o funcionamento dos regimes de bens? Sem dúvida, Caio. É importantíssimo que o corretor de imóveis conheça as implicações do regime de bens do casamento nas transações imobiliárias, nas questões imobiliárias, até porque a atuação do corretor de imóveis é fundamental para a concretização de um negócio seguro, para que não haja expectativa frustrada por quaisquer das partes envolvidas nessas transações imobiliárias. Dr. Guilherme, a comunhão parcial de bens é a modalidade mais adotada. Como ocorre a compra e venda de imóveis nesse regime? O regime da comunhão parcial de bens foi o adotado pelo legislador quando os cônjuges não optassem por um regime diverso de bens. E ele se caracteriza pela existência de dois patrimônios distintos, como eu mencionei. Um patrimônio particular, sendo particular aquele patrimônio já existente antes do casamento, e por um patrimônio comum, aquele adquirido onerosamente na constância do casamento. É fundamental que se registre a origem dos recursos no documento de compra e venda desse segundo imóvel, fazendo expressa alusão à origem desses recursos mediante a alienação de um imóvel adquirido exclusivamente por um dos cônjuges. Isso seria suficiente para afastar a regra geral segundo a qual o imóvel adquirido onerosamente na constância do casamento integra automaticamente o patrimônio comum dos cônjuges. Numa negociação imobiliária é importante a análise da certidão de casamento das partes envolvidas. Como ocorre essa verificação? Normalmente, as certidões de ônus reais já trazem ali o seu estado civil e o regime de bens adotado pelo cônjuge, caso seja ele casado, o que já seria normalmente suficiente para o envolvido na negociação saber se aquele seria um patrimônio comum, se aquele seria um patrimônio exclusivo, independente disso, se há necessidade de vênia conjugal ou não. Mas em alguns casos, é bem verdade que há necessidade de uma análise da certidão atualizada de casamento e, por vezes, a própria análise de uma escritura pública do pacto antinupcial. E se essa análise não for feita, pode até mesmo prejudicar uma negociação imobiliária. Isso é muito comum? Pode criar no comprador a expectativa de que seria necessária uma vênia conjugal, onde não mais seria necessária a participação do outro cônjuge. E isso, uma vez concretizado o negócio,
pode fazer com que o comprador carregue essa dúvida por um bom tempo. Doutor Guilherme, explica para o corretor de imóveis o que é a vênia conjugal. A vênia conjugal é um instrumento de proteção da família, é um instrumento de proteção àquele cônjuge que não realizou diretamente o negócio, simplesmente para que ele tenha, juntamente com eventuais filhos advindos desse relacionamento, desse casamento, para que eles não sejam surpreendidos no futuro com uma realidade patrimonial completamente diferente daquela imaginada. Uma pessoa casada só pode realizar uma negociação de imóvel após a expressa autorização do outro cônjuge. Explica pra gente como funciona isso na prática. O legislador previu expressamente a necessidade de vênia conjugal para validade da compra e venda. A vênia conjugal, ao contrário do que muitos imaginam, não tem qualquer ligação com o eventual direito que o cônjuge tenha sobre aquele imóvel. A vênia conjugal foi um instrumento de proteção da família para evitar que o cônjuge e seus filhos sejam surpreendidos no futuro com uma diminuição patrimonial que não era por eles esperada. À exceção da separação de bens, todos os demais regimes de bens exigem a vênia conjugal para a validade das transações de compra e venda de imóveis. Sob pena de, durante 2 anos, contados do final do enlace matrimonial, o cônjuge prejudicado buscar judicialmente a anulação daquela compra e venda. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Conhecimento é fundamental. Não se pretende, como eu já falei, substituir a atuação do advogado naqueles casos que envolvam uma maior complexidade, mas é fundamental que o corretor de imóveis conheça as peculiaridades de cada negócio para que possa sugerir aos envolvidos a contratação de um advogado quando seja necessário. Por quê? O corretor de imóveis é a pessoa que primeiro participa da grande realização do sonho, da grande realização, da concretização de um projeto das pessoas economicamente ativas, que é a aquisição de um imóvel e que, estatisticamente, pode, na maioria das famílias, acontecer uma única vez na vida. Então, pessoa alguma tem o direito de frustrar ou prejudicar, causar insegurança na concretização desse projeto, na realização desse sonho tão importante. Daí, a maior importância do corretor de imóveis na realização das transações imobiliárias. Pessoal, continuem ligados na TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.